A gente uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, a cada 15 dias a gente debate algum assunto importante sobre educação, sobre as coisas que acontecem nesse país. Isso. Mas antes, Vonei, bom dia. Queria que você falasse sobre a campanha que vocês estão fazendo lá no Antares. Bom dia a todos os ouvintes, ao pessoal aqui da rádio, é muito bom estar aqui. Eu queria agradecer em nome da Fundação. A gente fez uma campanha essa semana para arrecadar donativos para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. E foi um sucesso. A gente vai encher um caminhão, amanhã isso vai ser levado para Campinas e depois vai lá para o Rio Grande do Sul. Quero agradecer especialmente às famílias que se envolveram e aos alunos que se envolveram de uma forma fantástica, inclusive escrevendo cartinhas para mandar para os colegas deles que estão lá no Rio Grande do Sul. E dizer que a semana que vem a gente vai continuar, porque eu acho que precisa continuar, e a gente vai focar no recebimento de água. Então nós vamos tentar encher um caminhão aí a semana que vem para a gente mandar na sexta ou no sábado da semana que vem para lá. Então esse é o recado aí da... E você sabe que eu acho muito bacana esse envolvimento com a criança, porque essas crianças serão adultos, a mãe, muito melhores do que nós. Já sabe? Porque eles já combatem o preconceito, eles já se sensibilizam com essa desgraça que pairou sobre o estado do Rio Grande do Sul. E então eles se engajam em campanha, eles participam, isso é muito importante. E a saúde mental do pessoal lá do Sul também é um problema muito sério, né? A gente fala do material, mas a mental também é muito. Né? E é importante a ação das escolas, né? Porque é onde as crianças se envolvem. Sim, exatamente, você vê que elas têm a consciência da dengue. A gente precisa falar toda hora, todo instante, campanhas, o poder público tem que ficar investindo e o adulto ele não aprende. A criança não, ela é diferente, ela te corrige. Exatamente. Pai, isso aí não pode, isso aí, sabe? Então a gente começa a aprender com eles. Por quê? Porque a formação deles é diferente da nossa. Exatamente. Bom, Vonei, estamos chegando no final do primeiro trimestre, né? Agora em abril. Isso. Terminou o primeiro trimestre em abril. E o que acontece nas escolas? Então, final de trimestre as escolas passam por um momento importante, né? Porque é quando tem o fechamento das notas, né? E os pais acabam recebendo em casa, então, ou no sistema, um relatório de como foi o desempenho dos filhos na escola nesse primeiro trimestre. O ano letivo, na maioria das escolas assim, está dividido em 3 trimestres. E aí uma das coisas que a gente percebe é que na atual conjuntura, receber as notas cada vez mais é um desafio. Porque nós temos 3 situações aqui, pelo menos, importantes. Nós ainda estamos vivendo um pós-pandemia nas escolas. Sim. Então aqueles 2 anos, 1 ano, 2 anos que as crianças ficaram sem aula, está cobrando um preço na aprendizagem. Isso é no mundo inteiro e no Brasil também. As salas de aula estão cada vez mais diversas, então assim, você tem alunos com características muito diferentes de aprendizagem, e a escola que tem que estar cada vez mais competindo com elementos de fora da escola, no sentido de reter a atenção do aluno. Então não é comum se ter problemas de notas, assim, não é algo que se tenha em grande quantidade, mas cada vez está mais frequente esse tipo de problema. Então, a ideia da nossa conversa hoje é meio que a gente tentar dizer assim, vi o boletim do meu filho, detectei que está com um problema de aprendizagem. Dá tempo de... E aí, o que a gente faz? Essa pergunta, se dá tempo, ela é fantástica, porque o pai que não presta atenção, ele vai deixar para ter essa preocupação no final do ano. E aí a perda já está feita. Eu não estou nem dizendo perda de ano letivo no sentido de retenção, reprova de aluno. Mas tem muito a ver com uma perda de aprendizagem mesmo. Então o primeiro trimestre é fundamental para que as famílias olhem para algo que é a natureza da escola, que é a questão da aprendizagem. A escola teve, nos últimos anos, ela está com muitas demandas. Se nós observarmos, a escola de hoje ela é estruturalmente diferente de uma escola de 10 anos atrás. Apareceu N situações que foram parar dentro da escola. Então, e a aprendizagem, muitas vezes, você corre esse risco de ficar atendendo a uma série de demandas. Então, tem questão de bullying, tem questão de violência, tem questão de as crianças que estão com uma série de síndromes e tal, né? Como é que a escola faz para evitar isso, para no externo atrapalhar? Então, eu acho que tem 2 coisas aí. A escola e a família tem que lidar juntos, né? Juntos. Então, a escola ela tem que investir cada vez mais a nossa questão fundamental é a formação do professor.
e o planejamento para que essa aprendizagem consiga chegar a todos os alunos. Então, assim, numa sala de aula extremamente diversa como nós estamos vivendo hoje, é muito importante que a recuperação de aprendizagem não fique para o final do ano. Porque se você não aprende, se você tem defasagem no início do ano, isso vai piorando. Então a escola, ela precisa basicamente planejar uma recuperação. Essa recuperação precisa ser muito bem feita. Mas isso é individualmente por aluno? Ou nós saímos de uma situação de escola que uma vez você pensava a aula para uma turma. E hoje você pensa a aula para uma turma, mas você tem que pensar nas especificidades de cada um. Imagina que você tem uma sala de aula com um aluno que veio de um estado, um aluno que tem, por exemplo, transtorno do espectro autista. Você tem um aluno que na pandemia não teve aula, então a escola tem que fazer esse planejamento. É um malabarismo mesmo, né? Professor, uma coisa que me chama muito a atenção, e gostaria de saber como é que a escola lida com isso, que é exatamente a tal da concentração. Porque se não houver, concentração, o aprendizado, por quê? E como fazer para mobilizar essa criança, fazer com que ganhar a atenção dessa criança, que ela se concentre ali na lição e não em coisas assim externas. A grande discussão pedagógica é que a gente não consegue hoje dar a mesma aula que a gente dava 10 anos atrás. Entendi. Então a pedagogia avançou muito nesse sentido. Então hoje você tem estratégias de ensino que não estão mais pautadas naquela antiga aula expositiva que nós tínhamos uma vez. Porque essa aula expositiva ela é importante, mas ela não atinge a todos. Então tem uma série de coisas. Uma delas, por exemplo, é a chamada metodologia ativa, né? Você cria metodologias diferentes e cria atividades com as crianças para que elas não fiquem apenas como receptora de informação, mas para que elas também façam, através de descobertas, né, a sua aprendizagem. Então, o envolvimento da criança tem que ser pela criatividade do professor em buscar e preparar atividades que tenham significado para essa criança. Então, a primeira coisa é entender o que o aluno sabe. Se você não souber o que o aluno sabe, não tem como você fazer uma aula. Sim. Porque você vai dar algo que não atinge. Ele não vai conseguir acompanhar. Então, por isso que é muito importante você ter uma sala de aula com poucos alunos. Isso é importante. Não ter rotatividade de professor. Sim. O professor conhecer o aluno profundamente, ter uma boa formação. De amizade, tem que ter. Na verdade, ninguém aprende se não é pelo afeto. Sim. O afeto é o primeiro passo para se aprender. Imposição não e também não adianta nada o governo ficar empurrando crianças para a escola, sendo que tem que estudar perto de casa. Eu acho que tem que estudar perto de casa. Agora, você não pode dar uma carga tão pesada para um professor para tomar conta de 30, 40 alunos. Isso no ensino fundamental. Isso é um absurdo. Você tem que ter um número reduzido, você tem que ter um monitor para auxiliar esse profissional, senão ele fica louco. O professor está abandonando a carreira porque, e não é só é de salário também, mas não é só questão de salário. É justamente por isso. O professor está assumindo uma carga muito grande. Então a escola... O número de afastamento também é muito grande. É muito grande. É um dos doenças vinculadas ao trabalho, como depressão, ansiedade, policial e professor. São as duas carreiras que batem o recorde. Emocionalmente, mexe muito com o emocional. E uma coisa que ajuda muito na aula, né, para que a aula funcione, é o tipo de relacionamento que a família tem com a escola. Esse é um dado fundamental. Essa era a minha pergunta. Como é que a família... eu ia te fazer exatamente como é que a família pode ajudar, a escola pode participar disso? Então, assim, diretamente, às vezes tem família que identificou que o filho está indo, sei lá, tirou uma nota baixa, ou chegou em casa com uma avaliação. Diretamente não tem muito o que a família fazer. Porque a família não o pai e a mãe não são professores. Então, assim, querer sentar com o filho para estudar, esse mundo já foi. Talvez ainda permaneça nas séries iniciais, mas nenhum de nós aqui conseguiria sentar com o filho hoje para ensinar qualquer coisa. Eu fui professor até 2017 e não consigo sentar com meu filho hoje para ensinar a minha matéria, né? Então, diretamente é um pouco, assim, não tem muito o que fazer, mas indiretamente tem. Então, primeiro, o professor quer, a família quer o sucesso do filho na escola. Não fale mal da escola para o filho. Essa é a regra número 1.
a criança que cresce ouvindo o pai falando mal da professora, falando mal da escola, dos colegas, ele obviamente vai crescer não gostando da escola. Desinteresse. Isso não significa que não possa ter divergências, mas nós somos adultos e tem um caminho oficial para fazer isso. Vai até a escola, conheça o professor, converse com a escola. Esse é um dado importante. E o outro é aquilo que a gente falou. Tem que afastar as crianças das telas e colocar livro nas mãos dessas crianças. A maior ajuda que o pai e a família pode dar a nós é incentivar a leitura. Então, assim, nós sabemos que nós estamos vivendo numa sociedade que é meio a felicidade que a gente quer, felicidade o tempo todo. As crianças têm que ser atendidas naquele momento. Então, assim, não é assim que funciona. A aprendizagem, ela demanda, ela não é fácil, né? Então, aprender não é fácil, é muita coisa. Então, as famílias têm que fazer o quê? Tem que criar a família e a escola tem que combinar o que elas querem com os filhos. E o que elas querem é que eles aprendam. É bom para todo mundo. Volney, é uma coisa que você disse que não tem como os pais sentarem com os alunos e estudarem junto, tentar cobrar a matéria. Mas eu acho que os pais podem participar acompanhando a vida do filho, acompanhando o caderno, o livro, as notas, acompanhando de que maneira o filho está evoluindo. Acompanhando a agenda da criança, que vai sempre com recado. Se alguma coisa está sendo falho para poder chamar atenção. Para poder chamar atenção, exatamente. Eu acho que a gente peca muito, né, na educação, né? A gente, que eu digo, nós pais, a gente vem de uma geração que era o professor falou, tá falado, entendeu? Eu lembro que eu estava vendo uma foto que tá assim, que ilustra bem. Nossa, quando eu bati o olho nessa foto, você não precisa de legenda. Tava assim, reunião dos pais tudo aqui. E me veio a cabeça, quando tinha esse tipo de reunião, a minha psicóloga ficava pendurada atrás da porta, ela ia entrar em ação. Entrava em ação, não tinha essa. Hoje, tem pais que vai discutir com o professor. Que o filho tem razão. Entendeu? Vai discutir com o professor. Mas que base que ela pode ter de discutir? Olha, seu filho... ele não faz isso. Gente, você tem que criar o filho, é pro mundo. Não é pra essa bolha. Não é pro Instagram. Não é pro Instagram. Mas ele não faz isso. E às vezes... Se eu tô falando que ele fez... mas tem câmera. Olha só... Olha a mentalidade, gente, para com isso. E às vezes o pai acha que assim, que conhece o filho, mas quando o filho está num ambiente com outras crianças, se transforma. Ele se transforma, ele muda. Então, assim, é claro que a gente não quer uma escola autoritária como existia, mas também essa passagem para uma escola mais democrática, mais acessível, não pode ser uma passagem, um giro de 180 graus, então agora, né? Então, assim, conhecer o professor, dialogar com o professor, falar bem da escola, e a gente percebe isso. As famílias que dão importância para a educação, que são companheiras da escola, que vão lá conversar com o professor a todo momento sobre qualquer dúvida que ele tenha e que transmita segurança para o aluno, as crianças têm um desempenho muito superior. Esse é um dado fantástico. Uma coisa que não mudou ainda na educação é a parceria necessária entre a escola e a família. Nunca vai mudar, né? E uma coisa que a gente percebe é assim, né? Com tudo isso, né? Qual que é um dos riscos que se tem com todas essas dificuldades de aprendizagem? É a escola diminuir a cobrança dos alunos. Sim. E a gente vê muitas vezes por aí, a escola está tão cansada de cobrar o aluno e de não ter retorno do aluno, da família, sei lá, com todos esses problemas, que ela começa, a febre não mudou, mas ela muda o termômetro, ela começa a jogar essa avaliação para baixo. Então nós não podemos esquecer a natureza primeira da escola, que é ensinar o pensamento científico. E para isso a gente tem que ser muito criterioso, porque se nós não formos criteriosos agora, essas crianças vão pagar um preço mais tarde por defasagem de formação técnica, seja de escrita, seja de pensamento lógico. Então, o grande risco as escolas elas precisam se manter firmes. E as famílias, os pais precisam entender que essa cobrança da escola é melhor para o filho dela. É uma equação bem simples de se entender e tem que apoiar, obviamente, o que a escola faz. Sabe que uma coisa que aconteceu, um dado bem rapidinho, a minha ex-esposa, ela é professora, a minha atual esposa também ela é professora. E ela trabalha no Dom Barreto, lá em Campinas, no colégio particular. Aí o que aconteceu? A minha filha, ela sempre estudou no Dom Barreto, sabe? Sempre teve uma boa, a mais velha. Os outros no estádio. Chegou no terceiro ano, ela ia reprovar. Aí teve uma mãe que estava conversando com a Fátima e ela falou, porque eu vou tirar daqui, porque senão meu filho vai reprovar. Eu falei, não, tem que reprovar.
você tem que reprovar. Então é umas coisas assim que o pai acha que vai interferir, fala, não, vai ser melhor. Não é. Às vezes você dá um passo atrás para você ganhar 2 passos lá na frente. Você não pode tirar, tem que reprovar, tem que ter reprova. Uma outra coisa interessante também que os pais podem ajudar, e com certeza, porque assim, uma criança de 6 anos jamais vai chegar pro pai e falar assim, pai, eu queria fazer inglês. Ou mãe, eu queria fazer. Então você tem que se antecipar a isso. Incentivar com uma leitura. E apresentar novas possibilidades. Eu lembro que eu tenho a minha irmã, ela, desde que eu conheço a minha sobrinha, ela fazia inglês, desde pequena. E eu achava até um exagero na época, né? Minha irmã levava tal. A minha sobrinha se formou, terminou a faculdade, fala inglês fluentemente, trabalha numa multinacional, e pela idade dela está super bem. Então, assim, os pais têm que se antecipar e tentar encaminhar os filhos para uma... E hoje o inglês ele tá tão legal porque as escolas já incorporaram. Então, assim, por exemplo, lá no Ontário a gente tem uma parceria com a Cambridge, o inglês está lá. Onde que está hoje a discussão para a melhoria da educação no Brasil como um todo? Nós precisamos de escola em tempo integral. Isso é uma necessidade. O mundo todo faz isso desde de 1945. E saiu um dado a semana passada que as escolas públicas de São Paulo que estão em período integral, claro, não é só por causa do período, é por causa do salário do professor, da baixa rotatividade do professor, mas é também por causa desse período maior, e elas tiveram um aumento de 28% na aprendizagem de matemática. Então, a escola em tempo integral é fundamental, não tem mais para onde fugir, porque é exatamente ali nesse momento de tempo integral que você vai realizar a tarefa com o professor que está do lado e sabe orientar a tarefa, vai conseguir aprender mais o inglês. Então, porque essa mãe que tinha disponibilidade de levar o filho para cima e para baixo, não tem mais. Essa mãe está no mercado de trabalho e hoje, obviamente, isso foi incorporado pela escola. Mas sim, é isso. A família, às vezes o pai diz assim, como que eu ajudo o meu filho a ler? Aí você pergunta, você tem cozinha gourmet na sua casa? Ele diz, tem. Tem piscina? Tem. Às vezes tem até quadro. Tem sala de cinema? Tem. Tem uma biblioteca? Não. Então, não tem como. As crianças precisam. Então, a família tem muito esse papel. Motivação. Né? Você sabe que o meu filho, ele estuda num colégio integral do estado, ali em Sumaré. E é interessante. Eu tive agora na reunião de pais, eu, minha esposa, nós estivemos lá lá 95% dos pais vão lá. E aí, se não for que a diretora lá, a Silvia, que fantástica diretora, portão aberto. E é no núcleo, é na boca mesmo, é na periferia. E o aluno, ele estuda 9 horas, com refeição, com todo o suporte, professores que são dedicados, qualquer coisa. Quer ir embora? Pera lá. Deixa eu ver. Pai, liga. E outra coisa, todos entram com a camiseta, o que é difícil hoje em dia. Mas se tiver, e se não for, por que não? Já estão ligando, por que ele não vem? Isso. Então, quer dizer, tem que parabenizar. Isso daí já deveria ter sido feito há muito tempo no nosso país. É importantíssimo, porque hoje não tem mais aquele negócio que o menino com 14 anos ia trabalhar de office boy. Hoje está escasso. E outra, se você não falar mais uma língua, principalmente o inglês, você está fora do mercado. Para essa geração, eles brigam. Você não fala inglês? Assim. A nossa geração não tinha isso, né? A dificuldade, né? Uma série de coisas. Então, mas pelo menos a gente tinha uma coisa, tal da leitura. Né? Qualquer garoto pelo menos 3 livros ele ia ler durante o ano. Tem uns que na semana. Não é verdade, professor? A gente estava falando sobre o fim do primeiro trimestre. É um momento em que não acende luz verde para ninguém, mas pode acender amarelo para algumas pessoas. Para algumas pessoas, é fundamental. Então, assim, a orientação que é acompanhar esse boletim, olhar com cuidado, se tiver dúvida, ir até a escola. Todos os pais deveriam fazer isso, conversar com a professora. Eu digo assim, o trabalho do professor é uma missão mesmo. Não tem nenhum professor, olha, eu trabalho há 30 anos com educação, quase 30 anos, nunca vi um professor assim, que não acreditasse naquilo que estava fazendo. Então tá fácil para a família. Vai lá, dá um voto de confiança, entende o que o professor está fazendo, apoia a hora que o professor chamar a atenção do filho, apoia em casa. As crianças vão chegar em casa às vezes falando coisas da escola
que cada um tem uma cabeça e tal, apoia a escola sempre, vai lá, tira as dúvidas, e aí assim, ó, o momento é agora, porque se chegar no final do ano com defasagem da aprendizagem, vai comprometer o ano seguinte, né? Então, é fundamental que nessa finalização do primeiro trimestre, os pais prestem atenção no que está acontecendo. E um detalhe, né, Cris? Você ser reprovado, isso não é denegrir a sua imagem, muito pelo contrário. Você vai estar investindo no seu filho. Então, não passou, vai fazer de novo. Porque se ele não passou, alguma coisa aconteceu. Então é importante. Bonei, chegamos ao final de mais uma sexta-feira. Muito obrigado pela sua participação aqui. E até daqui 15 dias. Opa, estaremos aí.